Mas essa ideia de ter um espectro de autismo, então partiu deles, não de você, de colocar isso no personagem. Isso, era algo que o Dallas realmente queria incorporar ao personagem, porque é uma questão próxima à vida dele. A filha dele está no espectro, e ele fala sobre isso bem abertamente. Então ele queria criar um representante dessa comunidade numa série como a nossa, em que essa comunidade possa se sentir aceita e ouvida. Então eu sou apenas o receptáculo para isso. Eu tive sorte, sabe? Eu fui o segundo na ordem aí para fazer esse papel. Poxa, que legal. Eu tenho algumas respostas para a pergunta que eu vou fazer para vocês. O que vocês acham? Quais motivos que vocês acham que esse show, essa série, ela atingiu tanta gente cristã e não cristã, quando outras não conseguiram? Eu vou dar primeiro a minha opinião. Eu acho que se colocou várias camadas em cada dos personagens, e normalmente a gente assistia filmes e seriados muito rasos. Um é bom, outro é mau, um é engraçado, outro não é. E além disso, e talvez por causa disso, personagens muito humanos, né? E principalmente colocar na figura de Jesus, ele aproximou mais a humanidade do personagem do que a divindade. A gente vê ele como uma pessoa que eu, sendo comediante, imaginava. Eu sempre falei pra minha mãe, eu acho que Jesus era tipo do stand-up, um comediante stand-up. Ele, na forma das parábolas, das brincadeiras, ele conseguia falar com todo mundo, que era uma forma muito mais fácil de atingir. Concordam com isso ou tem mais coisa que vocês gostariam de pontuar? Olha, o Jesus como um comediante de stand-up, pra mim, talvez seja uma forçadinha de barra. Ele chegando num palco, né, falando, tava pensando em algumas coisas, eu tava vindo pra cá e pensei... Mas eu posso ver Jesus talvez tentando umas piadas de toque-toque, sabe? E alguém me fala, vocês já ouviram essa, hein? Piadas de tiozão. Mas eu acho que ele sabia a plateia que ele tinha, com certeza. Ele sabia as referências, as histórias que ele contou, incorporavam todos os elementos das vidas que ele e as pessoas na comunidade viviam. E ele usava referências de construção, das fazendas, das referências que as pessoas tinham. Se você vai falar para olha os pássaros no céu, é porque eles estavam ali. Ele conseguia fazer referência às coisas que as pessoas conheciam tão bem e que a cultura das pessoas conhecia tão bem. Então ele tinha que ser um homem do povo para conseguir causar um impacto da maneira que ele causou e falar o mesmo idioma deles. Com certeza ele deve ter usado humor quando foi necessário, porque faz parte da experiência humana, né? É ter o senso de humor e poder dar risada e poder ter um espectro de várias emoções que as pessoas de fato sentem, né? Então isso é ser humano. Então Jesus era humano, mas também ele foi criado conforme, ele era divino conforme a crença cristã. E as pessoas se relacionam com Jesus é porque ele era humano. E nós não tínhamos visto isso ainda na mídia. Eu acho que principalmente porque normalmente não há tempo suficiente para dizer essa história de todos os evangelhos e o poder e a mensagem de Jesus, além de mostrar a humanidade de Jesus. Então, como nós temos o luxo de ter uma série inteira, 8 episódios por temporada, em 7 temporadas, nós temos a habilidade de fazer tudo com calma, para conhecer os personagens através das suas relações e seus relacionamentos interpessoais, para ver a humanidade de uma forma que nós nunca vimos e aproximar esses personagens de nós no século XXI. Perfeito. Em muitos momentos, as cenas entre Simão, o Pedro e a Eden, antes de nós filmarmos, o Dallas vinha até mim e falava, olha, eu e a Amanda, a gente escreveu dessa forma porque foi como a gente pensou que essa cena. Então ele escreve as coisas, as experiências das pessoas que ele conhece, da vida dele, e é isso que torna tudo real. Então, o que você está vendo ali, muita coisa ali aconteceu de fato com alguém. E a gente está só levando isso à vida. É uma fatia da vida das pessoas.
Quer acrescentar alguma coisa? I forgot the question. Eu esqueci a O pergunta. que faz essa série ser tão diferente de tudo que já foi produzido em relação à vida de Jesus, aos apóstolos? Yeah, I think Jonathan said it best. Eu acho que o Jonathan falou tudo, a Lara também. A série é muito relacionável, porque os personagens são humanos. Então eu gosto de pensar quase como se fosse um videogame, com diferentes personagens. Então nós temos o Mateus, que fala para uma certa comunidade, há pessoas que se identificam com a solidão, em serem invisíveis e não serem aceitos. Mas você tem alguém como o Simão, que ele tem um certo temperamento, então você pode se relacionar com esses personagens de forma diferente. E quando você se vê, se enxerga em uma série, é quando você fica mais interessado e você quer assistir mais e acompanhar essa jornada, porque você se enxerga ali. Perfeito. Vou falar uma pergunta para o Jesus que está aqui. Eu não sei se ele sabe, ou já parou para pensar sobre isso. Que antigamente as pessoas oravam, rezavam, e quando estavam rezando para Jesus, tinha uma imagem na cabeça. Olhos azuis, aqueles cabelos longos, e provavelmente daqui para frente, quando as pessoas orarem, vão ter você na cabeça. Como que é pra você, imaginando que enquanto as pessoas estão em suas casas, suas camas, fazendo os maiores pedidos, as coisas mais íntimas, elas terão você na cabeça. It's like the Halloween. Meu Deus, o negócio subiu. Olha, a gente foi recentemente pro México para fazer a estreia lá no México. E eu passei alguns dias depois da estreia ali pelo México. Eu fui para uma igreja e tinha uma pintura e era meio que uma combinação assim de diferentes eras no tempo. Então era um padre da época moderna cuidando de Jesus. Ele estava com um machucado na cabeça e algumas feridas, e o padre estava cuidando de Jesus. E eu olhei para essa imagem e a retratação ali de Jesus, e o rosto era o rosto do Robert Powell, o ator que fez o Jesus no Jesus de Nazaré em 1977, numa minissérie. Muito icônico. E ele foi pintado ali. E imediatamente eu pensei, nossa, eu espero que eu não veja o meu rosto em uma igreja nunca. Seria muito esquisito. Eu não posso me permitir nem sequer pensar nisso. Eu sei que isso acontece, eu sei, as pessoas já me falaram, sabe? Quando eu leio as escrituras, eu penso em você e eu falo, meu Deus, tá bom, é a natureza humana. E eu acho que nós desesperadamente buscamos um rosto humano para Jesus. Como uma pessoa, como um conceito, como Deus, como um amigo, como um conselheiro espiritual. As pessoas precisam ter uma imagem quando eles estão lendo sobre essa pessoa. Isso significa muito para elas. Então eu acho que quando há um símbolo cultural que prevalece para aquela pessoa naquela época, automaticamente se torna uma imagem para as pessoas. Na década de 70 e dos 80 foi o Robert Powell. No começo dos anos 2000 foi Jim Caviezel. E eu acho que agora eu tô me tornando isso para outras pessoas. E eu acho que não vai ser verdade só pra mim, mas pra todos os outros personagens da série. Quando lerem sobre a sogra do Pedro, vão pensar na Eden como a esposa do Simão Pedro. Quando pensarem no Mateus, vão pensar no Paras. E é inevitável isso, porque a série está sendo muito poderosa e está criando um impacto muito grande. E isso é muito bom. Eu não acho que isso precisa ser uma coisa assustadora. Eu acho que as pessoas... Ah, chegou um cafezinho? Ai, obrigado. Se quiser transformar em vinho, fica à vontade também. Depois. Quando desligar as câmeras, a gente conversa. Cheers. Saúde. Quer Cheers, também? Lara. Cheers. Saúde, Lara. Por favor, assim. Então, eu acho que não é alguma coisa com a qual nós devemos nos preocupar, sabe? Ah, você se preocupa que as pessoas vão ver você assim? Eu falo, natural, não. né? Eu acho que se alguém vai me lembrar por qualquer coisa, como ator, vai ser ótimo, sabe? Ser lembrado pelo trabalho que nós estamos fazendo. E eu não consigo pensar na palavra agora, mas
Eu não tenho nenhum problema com essa ideia de que esse será o personagem do qual as pessoas se lembrarão. É uma honra pra mim, eu espero poder trabalhar por muito mais tempo depois do final da The Chosen. Mas eu vi recentemente uma entrevista com Christian Bale, inclusive, passando por todos os papéis que ele teve. Ele teve uns papéis muito icônicos. E ele admitiu que eu sei que Batman vai ser a coisa pela qual as pessoas vão lembrar de mim. E eu sou grato por isso, porque o Batman fez eu comprar minha primeira casa. Fez eu conseguir pagar a educação dos meus filhos. Então, no final das contas, eu acho que todos nós somos muito gratos por termos esse trabalho como atores. É tão raro ter alguma coisa que é programada para tantas temporadas assim. É tão raro poder fazer isso. Com certeza.